A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por me acompanhar. Muito bom saber que você está aí do outro lado nos acompanhando todos os dias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus possa estar falando ao seu coração todos os dias através desses estudos. É uma alegria ter a sua companhia. A gente prepara isso aqui com muito cuidado, muito zelo, para que nós possamos aprender juntos as Escrituras, não é? Fazendo estudos expositivos, versículo por versículo, observando o contexto e trazendo lições para a nossa vida cristã. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ao sair desse vídeo, não saia sem deixar o seu joinha, sem fazer um comentário, mesmo que breve, mas interaja conosco. Te convido a me acompanhar, vamos juntos? Nós estamos estudando aqui, começamos os versículos 3 e 4 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, dentro do estudo que estamos fazendo, versículo por versículo. Versículo 3, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está alertando a igreja aqui de Filipos sobre alguns perigos que rondavam a unidade da igreja. A unidade da igreja é algo sempre muito atacado, não é? Nós já falamos que Paulo abordou a questão da motivação errada para fazer a obra do Senhor. E começamos a observar alguns perigos aqui do versículo 3. Falamos sobre o perigo do partidarismo, não é? A igreja de Filipos tinha muitas qualidades. A igreja de Filipos tinha muitos elogios. Paulo chegou a dizer lá no capítulo 4, versículo 1, que aquela igreja era considerada sua alegria e coroa, mas ela tinha problemas também. A unidade estava sendo seriamente ameaçada, a unidade daquela igreja. A comunhão estava sendo atacada. E Paulo destaca aqui algumas questões, né? Nós começamos a falar sobre o partidarismo, observamos sobre o perigo de trabalhar sem unidade, aquele perigo de fazer por fazer, não é? Muitas vezes dentro da igreja existe esse tipo de coisa. As pessoas começam a fazer, cada um faz para um canto, não é? Uns fazem aqui, outros fazem ali, mas não há uma unidade de pensamento, de trabalho dentro da igreja. Podemos ter grupos de trabalhos, mas esses grupos precisam caminhar unidos, sem disputa, sem busca de nomes para si, não é? Vaidades pessoais. E isso é um problema. E Paulo destaca isso aqui. No capítulo 1, do versículo 27, Paulo fala sobre isso. Nós falamos dos líderes que buscavam seus próprios interesses, líderes que estavam buscando apenas a glória de si mesmo, né? Que não estavam buscando a glória de Cristo, que estavam buscando seus interesses pessoais. Falamos sobre o perigo dos falsos mestres infiltrados nas igrejas com seus falsos ensinos, com as suas doutrinas erradas. E hoje eu quero pensar quando Paulo ainda fala dentro do perigo do partidarismo, não é? Citado aqui no texto que nós lemos, a questão do perigo do mundanismo dentro da igreja. No capítulo 3, versículo 17 a 19, essa igreja, Paulo detalha aqui, essa igreja estava enfrentando um problema. A unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada por homens que estavam dentro da igreja, mas eram homens mundanos, libertinos, imorais, essas pessoas que fizeram Paulo sofrer de tal forma que levou Paulo às lágrimas. No capítulo 3, no versículo 18, Paulo menciona isso. Paulo chama esses homens de inimigos da cruz, no versículo 18 do capítulo 3. Homens mundanos dentro da igreja, essas pessoas, elas só se preocupavam com as coisas terrenas. Estavam preocupados só com as coisas deste mundo, eram comilões, beberrões, imorais, com uma visão liberal da fé cristã, que viviam dizendo para tudo: não, isso não é pecado, isso não tem problema, pode fazer. Isso é um problema dentro da igreja, não é? Isso é um problema que a igreja estava enfrentando. Em vez da igreja seguir a vida escandalosa desses libertinos, Paulo diz: olha, siga o meu exemplo. Se for, eu estou sendo oferecido em libação, em sacrifício, continua assim. Faça isso também, se for necessário.
Né? Continua me observando, não vá na onda desse povo, não. Isso é muito sério a gente pensar, meus irmãos, o perigo desses dentro das igrejas cristãs hoje. Felizmente, as pessoas hoje, na sua grande maioria, não querem o evangelho da cruz. Não querem o evangelho de você abrir mão do mundo para seguir a Cristo. Não querem o evangelho em que você tem que tomar a sua cruz para seguir a Cristo. Fala de santidade, de obediência. As pessoas hoje querem o evangelho do tudo pode. Não é? Que você pode tudo, não tem problema. Tudo hoje é permitido, tudo hoje é tolerado, não é? Isso agrada muitos e causa problema dentro das igrejas. As pessoas não gostam de ouvir palavras de correção, de instrução. E essa igreja sofria com isso. Nós precisamos estar muito atentos a esse fato e não deixar que essas coisas penetrem no seio da igreja e nos faça baratear o evangelho que foi comprado por um preço tão alto por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Paulo destaca esse perigo aqui. O perigo dos crentes viverem conflitos dentro da própria igreja também foi abordado por Paulo no capítulo 4, no versículo 2. Vamos falar depois. Isso se enquadra dentro do partidarismo também. O apóstolo Paulo trabalha aqui a questão do conflito entre lideranças da igreja local, pessoas que disputam entre si atenção, espaço dentro da igreja, grupos na igreja, sabe? A igreja em conflito com ela mesma, formando as verdadeiras panelinhas, né? Os grupinhos ali. Tem um comentarista falando sobre esse texto, ele diz que quando o trabalho era dirigido pela família de Evódia, o pessoal de Sintique não participava. Quando o trabalho era dirigido pelo pessoal da família de Sintique, o pessoal de Evódia não participava. Isso era um problema dentro da igreja. Existiam grupos, sabe? É fulano, hoje eu não gosto, eu não vou. Não é a família do fulano está fazendo. Hoje é isso, eu não gostei. Pessoas disputando, não é? A atenção, fazendo grupinhos. Isso é muito perigoso. E a igreja de Filipos, ela enfrentava isso. E Paulo vai alertando sobre isso. Depois vamos falar um pouquinho ainda em um outro momento. Esses partidarismos, eles destroem a unidade da igreja. Esses partidarismos são extremamente perigosos dentro da igreja. E Paulo exorta-nos a tomar cuidado quanto a isso. E em segundo lugar, o versículo 3, Paulo fala também ainda sobre a vanglória ou egoísmo. O que é essa vanglória? É buscar glória para si mesmo, não é? A palavra kenodoxia, que significa vanglória, ela só aparece aqui no Novo Testamento, em nenhum outro momento ela está. Mas ela traz uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e estabelecer um status autoassertivo que leva a pessoa rapidamente a desprezar o próximo. Pessoa cheia de vanglória, não é? Ela se acha melhor do que os outros. A vanglória, ela destrói uma vida comunitária. E Paulo colocou o dedo investigativo dele bem nessa ferida de Filipos. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa das suas atitudes, por causa das suas ações. Eles desejavam reconhecimento, mas não por puros motivos, mas por ambição pessoal. Eles faziam para aparecer. Eles se moviam para chamar a atenção para si mesmo, uma ambição pessoal, criando partidos baseados em prestígio pessoal e ao mesmo tempo desprezando os outros. Eu faço melhor, o outro não faz, o outro não consegue, vai se promovendo, vai crescendo em cima disso. Isso é um problema sério para o seio da igreja. Paulo exorta esses irmãos a tomar cuidado com isso. Meus amados irmãos, que esses exemplos possam nos fazer refletir e lutar para que isso não venha a existir dentro das nossas igrejas locais. Que nós não venhamos ser canais para essas coisas infiltrarem dentro da igreja e causarem um grande estrago. Que nós possamos estar firmados na palavra, olhando para Cristo e batalhando pela unidade da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.